E agora eu convido o André Madureira para encerrar falando um pouquinho mais, entrando um pouquinho em IoT, uma revolução silenciosa. André Madureira, que é mestrando em Ciência da Computação com ênfase em redes definidas por software aqui na Universidade Federal da Bahia. Viu, André? Boa noite, né? Eu sou o André, como já foi apresentado, né? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e falar para vocês um pouco sobre o IoT, né? Então, o porquê da revolução silenciosa e dar continuidade à palestra aí do Aurélio, né? Então, primeiro conceituar um pouco do que seria IoT, né? Imagino que vocês já saibam, mas é a ideia de dispositivos conectados na internet, né? Qualquer dispositivo que possa ser conectado à internet, seja uma cafeteira ou um Smart TV, é considerado um IoT. Como o próprio Aurélio falou, né, esses dispositivos aqui são IoT, né? A gente já usa IoT no dia a dia. Então, na verdade, já tem muitos dispositivos IoT, né? A gente consegue ver por esse gráfico que existe um crescimento exponencial na curva dos dispositivos IoT e que, na realidade, tem vários bilhões de dispositivos aqui, né? Então, por que que, na verdade, a gente está aqui e não lá no fim da curva? Essa é a questão principal, né? Por que que a gente não tem mais dispositivos de IoT no momento atual? Então, um pouco aqui das aplicações de IoT, né? Os IoTs, eles fazem basicamente qualquer coisa. Então, um smartphone, né, é um IoT. O Internet of Wearable Things, né, que é o que o Aurélio falou, é uma aplicação direta do IoT. Então, você tem marca-passos inteligentes, você tem conexões inteligentes com smartphones, né? Então, um projeto interessante aqui da universidade lá da Inglaterra é de interligar todos esses dispositivos num novo sistema de saúde, né? Então, por exemplo, digamos que eu tenho um smartwatch, né, no meu braço, ele detecta que eu tenho uma parada cardíaca ou uma arritmia ou algo do tipo, e é algo muito grave. Então, ele entra em contato direto com o hospital e já dispara uma ambulância para o meu local, onde eu estou, a partir do GPS do smartphone, né? Então, isso é algo que eles já estão tentando implantar há bastante tempo, e é bem provável que isso aconteça muito em breve, né? Um outro conceito interessante é o de Smart Cities, né? Smart Cities é algo bem interessante porque envolve toda a cidade, né? Então, tudo que pode ser interconectado em uma cidade será interconectado. Então, plantas de termoelétricas, poluição, basicamente qualquer coisa, né? Tráfego, semáforos inteligentes, né? Se está passando o pedestre, ele deixa passar o pedestre, depois ele verifica se tem carros vindo, enfim. Essa é a ideia principal. Então, o problema em geral do IoT, né, os desafios para a implantação, são basicamente esses aqui, né? E talvez os principais sejam esses dois, como o Aurélio já falou, né? Então, a segurança e a privacidade são questões realmente muito problemáticas, né? O elevado número de dispositivos, do ponto de vista técnico, também é algo muito problemático, porque as redes não foram projetadas para lidar com esse tipo de cenário, né? Então, o IP não serve nesse caso aqui, ele não atende. O grande volume de dados também é um negócio absurdo. Imagina bilhões de dispositivos interconectados, né? Uma cafeteira com IP, sei lá, a sua geladeira com IP, um Smart TV. Cada casa com esses dispositivos interconectados seria um negócio muito complicado, né? E tudo isso traz, por fim, complexidade, né? Então, gerenciar esses sistemas é algo bem difícil, porque muitos problemas podem surgir, né? Como o próprio Aurélio falou, a questão do marca-passo, né? É um problema grave, né? Então, aqui um pouco da tecnologia das redes IoT, né? Então, basicamente, redes IoT são baseadas em tecnologias PAN, Personal Area Network, né? Ou seja, os dispositivos eles se comunicam a curtas distâncias. Você tem metros de distância, né, de intervalo de comunicação, que é exatamente o caso do Bluetooth, né? Bluetooth Low Energy é o que é usado para a maioria dos dispositivos IoT no momento, né? Tem o Bluetooth Low Energy e o BMN, né? No caso, que seria a interconexão de diversos dispositivos Bluetooth para uma comunicação em mesh, né? Que é algo bem interessante. Esses dois aqui a gente já tem disponível nos próprios smartphones, o NFC e o RFD, é algo que a gente usa o tempo inteiro. Seja para entrar no nosso condomínio, né, com aqueles cartõezinhos de acesso, tudo isso aqui é tecnologia de radiofrequência.
O Zigbee também é um protocolo que já é usado na atualidade, né? Protocolo de baixo payload, vamos dizer assim. Uma pequena quantidade de informação que ele consegue enviar, mas exatamente por isso ele é interessante, porque ele consome poucos recursos dos dispositivos. E esse daqui que está marcado em negrito é o mais interessante de todos, porque é o estado da arte no momento, né? É o Li-Fi, que seria basicamente transmitir informações através da luz. Então, ao invés de você usar wireless, né, ondas de rádio que você não enxerga, a gente usaria as luzes visíveis, né? Ou seja, você modula as luzes para você enviar informações, né? É um conceito bem interessante. Aqui também nós temos outros tipos de tecnologia. Esses aqui já são mais do nosso cotidiano, né? São redes LAN, redes MAN. Então, a ideia aqui é que a gente tenha um alcance maior de comunicação entre esses dispositivos. Então, o 4G já é muito utilizado em dispositivos IoT, e o 5G que está chegando agora, né, já é algo bem interessante por conta da questão do consumo também, que é baixo em relação ao 4G. E esses dois aqui que a gente já usa em casa, né? Então, por questões óbvias, todos esses protocolos aqui em cima já são implementados na atualidade. De novo, esse que está marcado em negrito é o mais interessante de todos, porque é o estado da arte, mais uma vez. Né? O LoRa, que é o Low Radio, ele funciona com ondas de baixa frequência, semelhantes às FMs. Né? Então, com isso, você consegue alcançar a distância de vários quilômetros, 50 quilômetros, 30 quilômetros, usando esse tipo de tecnologia. Né? Então, o conceito aqui é que você possa ter redes ad hoc, né? Usando o LoRa. É algo bem interessante. E o IMAX também trabalha com a tecnologia similar ao LoRa, né? Só que mais parecida com os wireless que a gente usa no dia a dia. Então, aqui nós temos os protocolos de redes IoT, né? Os mais comuns usados. O Zigbee, que eu já falei, que é aquele protocolo de baixo payload, baixo consumo de energia. E tem esse daqui que talvez seja o mais próximo da nossa realidade presente, né? Que é o IPv6 simplificado, basicamente. O 6LoWPAN, ele é um IPv6 com menos recursos, com menos cabeçalhos, menos overhead por conta do cabeçalho reduzido. Né? Aqui tem dois bem interessantes, né, que seriam as redes Publish Subscribe e as Named Data Networks. Né? Então, o conceito aqui é que ao invés de você saber quem é o nó destino, que você vai enviar informação, você vai trabalhar com nomes nos dados. Né? Então, seu dado vai ter um nome específico, por exemplo, sei lá, /UFBA, /auditório, né? Pode ser um dado possível, e esse dado vai ser roteado pela rede a partir desse nome. Então, você não tem mais o conceito de destino e origem. Né? O conceito agora é de eu tenho informação e você quer o consumo dessa informação, que é o caso das redes Publish Subscribe. E, além disso, múltiplos protocolos proprietários da Cisco, né? Como o Aurélio falou, questão de segurança mais uma vez. Né? Isso aqui é algo muito, muito tangente. Né? E, basicamente, é isso. Boa. E, para conduzir os trabalhos aqui agora, eu queria convidar Thiago Bonfim para executar a palestra dele do Lightning Talk, que a gente ia executar ontem e vai passar a executar hoje. Por favor, Thiago. Thiago, ele é analista aqui, sênior aqui do POP da RNP, trabalha com a gente aqui há décadas e vem desempenhando um trabalho muito interessante aqui na área de redes de computadores, segurança da informação, etc. Tá? Thiago. Seja bem-vindo e boa apresentação. Olá pessoal, bom dia. Agradeço a todos, né, pela presença. A ideia desse Lightning Talk, né, é falar um pouco como otimizar nossas infraestruturas de data center. Naturalmente, data center é um assunto bem amplo e que a gente não tem tempo para poder esgotar. Então, é trazer algumas sugestões, algumas provocações e ideias, a gente pode discutir em outros momentos mais detalhes. Quando a gente pensa em data center, eu acho que uma das primeiras imagens que vem na nossa cabeça são data center desse porte, né? Limpos, organizados, com um modelo, né, de padronização de excelência, né? Racks iguais, tudo
organizado. Mas entre a expectativa e a realidade, né, há um gap. Esse cara aqui da foto, eu acho que é Fábio que está ali, não reconheci pelo sapato, não. Mas, assim, claro que essas imagens são bem dramáticas, né, mas a gente sabe que tem infraestrutura de data center hoje organizada dentro dos padrões de segurança, dos padrões, né, internacionais. É uma atividade bem difícil. Existem algumas áreas dentro de um data center, algumas disciplinas, como diz o Alisson Mesquita da RNP, que envolvem a parte de disponibilidade, confiabilidade e redundância, aquele conceito de tierização, né, dos data centers. Tem a parte de espaço, né, do planejamento de espaços. Você tem uma área, e aquela área você saber organizar e dividi-la de maneira satisfatória. Tem a disciplina de distribuição elétrica, toda a parte de redundância, grupo gerador, planejamento de eficiência energética. Tem se falado bastante sobre data centers verdes, sendo que, tomando como, por exemplo, aqui a UFBA, um dos grandes pontos de consumo de energia hoje na UFBA, na nossa instituição abrigo, onde o POP mantém sua estrutura, é o data center. E eu creio que, nas organizações que possuem data center de maneira estruturada, eu creio que o cenário é um pouco semelhante. Também uma disciplina muito específica, a parte de climatização. Temos ar-condicionado de precisão, onde você tem um ar-condicionado dentro do rack, aqueles conceitos de corredores quentes e frios. E tem simplesmente ar-condicionado que a gente insufla lá dentro e não há uma separação do ar quente e do ar frio, então há uma ineficiência, né, de calorimetria, né, de climatização. Tem a parte também de cabeamento estruturado, né, que diz respeito tanto à parte de cabos elétricos, cabos UTP, cabos e fibras. Então, como você organizar para que aquele cabeamento possa trafegar os dados de maneira com alto desempenho e sem ter interferência eletromagnética, por exemplo, da parte de energia, que o cabeamento não venha prejudicar os sensores do data center. A parte de segurança, tanto a parte de controle de acesso, quanto a segurança cibernética mesmo, todo. Proteção de anti-incêndio, né, de, como ontem o Francisco comentou, né, de você ter um sistema de anti-incêndio adequado para que, no caso de um incidente, de um sinistro, você não preserve, né, as máquinas e perca as vidas. Então, você tem um sistema de anti-incêndio adequado. E existem inúmeras disciplinas de um data center. Eu vou avançar porque o tempo passa rápido. Então, qual seria o cenário das nossas instituições? A gente tem um espaço alocado para data center com necessidade de melhoria em uma ou mais áreas dessas que a gente brevemente discutiu. Eu creio que boa parte das nossas instituições aqui representadas, a gente tem a deficiência em pelo menos uma, se não mais de uma, ou quem sabe de todas, né? Não sendo crítico, mas ao menos necessitando de algum nível de melhoria. A gente também identifica que há necessidade de capacitação e treinamentos para nossas equipes. E falando das equipes, que normalmente elas são reduzidas ou são multiáreas. É muito difícil hoje a gente ter nas nossas equipes que estão sobrecarregadas, que estão reduzidas, a ter um especialista em data center. Aquela figura ou aquelas figuras, mas no cenário bem otimista, ter um analista, uma pessoa responsável pelo data center. Se você vai fazer a instalação de um novo rack, ou vai fazer uma movimentação de uma infraestrutura interna, você ter aquele responsável que vai lhe dar uma resposta com certeza que aquela decisão vai ser adequada. Por exemplo, você vai mover um rack de uma área A para a área B para uma determinada manutenção. Garantia de que aquele piso elevado naquela área vai suportar a carga, que o rack que está sendo escolhido tenha a ventilação adequada para poder refrigerar os equipamentos. É um rack de telecom, é um rack simplesmente para passivos. Então, você tem um camarada que seja referência na sua instituição. E a gente vive esse cenário de contingenciamentos e cortes nos últimos anos, acentuado, né, nesse último ano. Então, o que é que a gente faz? A nossa primeira sugestão é capacitar-se sempre. E a gente tem o autodidatismo, que eu creio que é algo que é forte, né, no nosso meio. A gente está próximo da universidade, próximo da academia. Então, a gente incentiva bastante o autodidatismo, tem bastante conteúdo, seja em textual, seja em vídeos. E temos aqui especificamente o curso da SR. A gente tem um estande da SR aí fora.
E existe um curso dentro da escola, não sei se vocês têm conhecimento, que é o GTI 10, que é um curso específico para data center. Conheço alguns de vocês que já fizeram, já trouxe para a gente bons feedbacks desse curso, e são professores, né, instrutores de alta qualidade, né, que podem fornecer o conhecimento adequado para você poder profissionalizar um membro da sua equipe ou mais de um membro. E a outra sugestão que a gente dá, né, sobre o que fazer é otimizar e maximizar os recursos disponíveis quando possível. Por vezes temos hackers, temos servidores, temos switches que estão subutilizados e não estão tendo o uso adequado daquela infraestrutura, e às vezes há demanda de novas aquisições, de novos equipamentos, só que é possível que você já tenha esse recurso disponível no seu data center, e você pode fazer uma adequação, né, para você poder maximizar, né, o uso dessas estruturas. E aí tem um conceito da administração famoso, que é o que não se mede e não se gerencia. Para você poder fazer uma otimização, maximização, você precisa conhecer bem a sua infraestrutura. E aqui a gente traz algumas sugestões, como o monitoramento de espaço e disco e memória CPU dos seus servidores, a parte de gerência de espaços em racks e consumo elétrico. Isso é muito importante, pessoal. Eu creio que, se não todos, quase todos vocês têm alguma solução de monitoramento, Grafite, Grafana, vai ter um CACT, vai ter um Zabbix lá, mas eu não sei quanto de vocês tem essa boa prática de fazer a gerência de consumo elétrico. Se a equipe da operação da elétrica da sua instituição marca uma manutenção programada para sábado agora, você sabe se aquele circuito XYZ, se ele for desligado ou tiver um curto-circuito, quais fontes de quais servidores serão afetados, quantos servidores ou switches têm redundância de fonte e como é que ele funciona, ativo, passivo. Então, você ter isso documentado, ter isso mapeado, né, e não ter isso somente de cabeça, né, pela experiência, pela vivência. A parte de gerência de bens, para você poder saber o que você tem, quando vence a garantia, qual é o contato do suporte técnico a ser acionado num caso de uma falha. E a parte de gestão de infraestrutura de fibras óticas, né, a gente tem aqui o GTG, o Giro, né, que não é mais GT, o Giro, que é uma ferramenta recomendada para a parte de gerência, né, de infraestrutura de fibras óticas. E, por fim, não sendo exaustivo, mas seja criativo. Aqui são apenas algumas sugestões, e a gente vai trazer, nas próximos slides, algumas sugestões de como ser criativo em cima daquilo que a gente já tem disponível. Um caso extremamente simples, mas que a gente tem hoje implementado na remessa, a gente tem uma rede com algo em torno de quase 80 equipamentos pela cidade espalhados, e a gente tem uma funçãozinha bem simples em cada equipamento, que é um comando show temperatura, que ele tem um sensor de temperatura no switch, e que ele dá a temperatura da caixa. E a gente, monitorando toda essa rede na cidade, a gente aprendeu um padrão de temperatura. Tem a temperatura de operação, por exemplo, nesse equipamento que a gente tirou como amostragem, o mínimo que ele deve funcionar é a 0 grau, o normal entre 10 e 60 e o máximo a 70. Só que no nosso estudo, eu peguei um momento de uma temperatura normal, a gente viu que a operação dele, padrão, é com algo em torno de 30 graus. 30 graus é ele com a carga média durante o dia e com o ar-condicionado funcionando de maneira adequada na instituição. Já tivemos diversos incidentes onde a temperatura passou de um limiar que a gente configura e que, quando a gente foi ver, o ar-condicionado da instituição, que abriga o sentido da remessa, tinha desligado. Houve aquela manutenção elétrica, tudo funcionou bem, mas o split, que por vezes é o ar-condicionado que alimenta aquela sala que abriga o equipamento, não foi ligado. E com isso a temperatura do equipamento ela saiu de uma média. Então acaba que os sensores do switch da remessa viraram para a gente uma rede distribuída de monitoramento dos ar-condicionados. Então a gente algum de vocês aqui, não sei se aqui tem presente, eu lembro de um caso, por exemplo, da FIEB, onde a gente já teve interação, já tivemos caso de interação com a UNEB, entre outras instituições, que é aquela salinha onde o switch está abrigado, que por vezes é uma sala que tem um rack e toda a estrutura adequada, mas não tem um sensor. Bom seria se a gente tivesse uma rede de sensores de temperatura, de energia, para a gente poder monitorar. Mas como a gente não tem, a gente faz um melhor uso do que a gente tem disponível. E a gente tem sensores nas placas-mães, a gente tem sensores em Arduino, a gente tem várias formas de poder ser criativo. Essa foi a gente utilizando tudo que a gente já tinha. O switch na rede, a gente tem já nosso monitoramento lá, uma das ferramentas, os Zabbix, protocolo SNMP, a gente juntou tudo que a gente tinha
E a gente hoje tem uma rede de monitoramento distribuída que talvez vocês nem sabiam, que a gente monitora os ar-condicionados de vocês, tomando como referência, né, a temperatura dos equipamentos. É claro que não dá uma precisão de temperatura, já que a temperatura de referência é a da caixa. Eu não consigo dizer se a temperatura do seu data center está adequada, mas eu consigo saber, na visão nossa do NOC da rede de remessa, se a temperatura está adequada para os equipamentos que a gente gerencia. Um outro caso que a gente traz nesse contexto de otimização de espaço, a gente tem aqui um rack A, um rack B, e temos uma projeção desse rack A mais B. Observem que o primeiro rack, ele está com a ocupação, não sei se na foto está muito claro para vocês aí, mas é uma grande área desperdiçada, não alocada no rack A, da mesma forma no rack B. Detalhe, esse data center que a gente tirou essa foto, os racks estão juntos. São racks imediatamente vizinhos. A gente fez uma projeção de como esse rack ficaria. Os slides vocês podem ver com mais resolução depois, mas essas UIs aqui estão com tampas cegas no rack, eu explico já por quê. Essa unidade aqui, essa unidade e essa unidade, todas essas ainda estão ociosas. Então, a gente conseguiu, de 2 racks, fazer um único rack e ainda há espaço disponível. Aí você fala, Thiago, eu tenho espaço no data center sobrando. Só que nesse cenário da gente, nossos de contingenciamento, de dificuldade de recursos, de investimentos, você ativar um novo rack no data center, você tem que ter um planejamento de espaço, você precisa ativar novos circuitos de energia e, às vezes, a sua estrutura elétrica não comporta você ativar um novo barramento. Você precisa abrir um chamado com a área específica da universidade, da instituição. Então, observe que, simplesmente, você movendo servidores e equipamentos de um rack vizinho, um trabalho relativamente pequeno, e utilizando aquelas tampas cegas, que aí é uma outra questão que a gente não vai ter tempo agora de explorar, que é a questão da eficiência do ar-condicionado, você ter a penetração do ar frio pelos equipamentos e não passar por áreas vazias. Simplesmente com essa movimentação você consegue atingir 3 disciplinas do data center. A parte de elétrica, que é essa questão que a gente comentou agora, de não ter necessidade de instalar novos barramentos elétricos, e às vezes você não tem disponível isso na sua rede elétrica. A questão de climatização, que é essa questão de você ter a eficiência, que o ar frio passe pelos equipamentos, né, e você consiga otimizar o consumo energético e de calorimetria. E a questão de espaço data center. Se você for alugar um espaço de data center para botar um rack em qualquer data center comercial, vocês vão ver que há um custo elevado aí. Eu diria que, tomando por baixo uma referência, algo em torno de R$10 mil mês o espaço de um data center. Talvez o valor varie um pouco de data center para outro, mas a gente, às vezes, desperdiça o espaço nas nossas áreas. E um último caso, dentro desse cenário de ser criativo, um trabalho que a gente desenvolveu aqui na UFBA, que foi o crescimento do número de provedores que chegavam ao data center da UFBA, /POP-BA. A gente hoje tem cerca de 70 provedores que chegam ao nosso data center para atender demandas da UFBA, atender demandas da RNP sobremaneira, para ativar os circuitos, né, para o interior do estado. E temos também um abrigo aqui do projeto IXBR, né, mais conhecido como PTT. E a gente teve uma limitação física nos últimos tempos, onde a UFBA, ali em laranja, ela tem 2 redes de dutos subterrâneos dentro do campus, da via pública até o data center. Um primeiro duto saturou, a universidade já tinha construído uma segunda rede de dutos para poder dar vazão a essa chegada de cabos de fibra ótica das operadoras que atendem essas demandas que a gente citou. E a segunda rede de dutos já estava próxima a saturar também. Só que antes que isso acontecesse, a gente tentou pensar em como resolver esse problema de saturação de dutos, de tal forma que a solução não fosse a solução trivial, que seria construir uma nova rede de dutos. Observe que o terreno ele é finito. Então, a gente construiu por uma rota, construiu por outra, a gente construía uma terceira, uma quarta, isso de maneira não escalável. Então, a gente classificou ali entre uma ruim, uma regular e uma boa que a gente ia apresentar. A gente considerou essa solução ruim. A gente tomou como referência um duto de 100 milímetros, que é o que comumente se utiliza, e um duto de 100 milímetros passa algo em torno de 15 cabos. Tomando como referência que a gente já tem 70 provedores, observe que a gente construindo novos dutos, tendo financiamento, tendo aprovação da universidade para construir o duto, passa por aquele processo todo, isso é algo que não escalaria de maneira a médio prazo. A gente teria nova saturação muito em breve. E teria um custo para a universidade de construir essa nova rede de dutos.
Uma solução regular, que foi que a gente implementou durante um tempo. Então, a primeira solução a gente descartou. Uma solução regular seria, através dos acordos comerciais entre os provedores, a gente utilizar as fibras já existentes. Um provedor X lança um cabo por data center de 12, 24 ou mais fibras e utiliza 2, 4 pares de fibra ótica. Muita fibra ociosa dentro do cabo. Então, a gente sugeriu aos provedores que compartilhassem entre si essas infraestruturas já lançadas para poder dar um melhor uso desses cabos. Só que acaba que isso entra no acordo comercial, então eu, provedor A, sou parceiro do provedor B, consigo utilizar, mas o provedor C, que não é parceiro nem de A nem de B, não conseguia entrar e tinha algum tipo de dificuldade. Então, essa solução depende da boa vontade, acordo comercial dos provedores. É uma solução lenta, porque tem que ter conversa, acordo, isso demora um pouco. E é algo que a gente não tem controle. Quando eu digo não ter controle, é porque os acordos são estabelecidos e podem ser rompidos e a gente não tem conhecimento disso. Isso pode causar algum tipo de prejuízo para nossas instituições que estão sendo entregues, né, para essas operadoras. E a gente traz a solução que a gente traz como a melhor encontrada, pode não ser a melhor de todas, mas a melhor encontrada, foi de a gente lançar um cabo óptico com a grande capilaridade de fibras naquele cabo, um único cabo, um cabo de 144 fibras ópticas, utilizando o modelo de duplex, cada operador utilizando 2 pares de fibra, a gente consegue atingir 72 participantes por cabo, sendo que hoje a gente tem 2 rotas, então a gente consegue atingir 144 operadores, sendo que hoje a gente tem 70, e a gente consegue ter uma projeção com um único cabo por duto, um grande alcance para os operadores. Então, removendo os cabos antigos, a gente está nessa fase atual. Essa infraestrutura está pronta, vou mostrar aqui as fotos nos próximos slides. Utilizando a rede de dutos da universidade já existente, a gente consegue passar algo em torno de 120 cabos. Então, cada cabo atendendo 72 participantes, eu creio que durante algum tempo a gente não vai ter problema, né, de saturação de duto. Esse é um modelo granular e modular, onde a gente, vou mostrar na próxima foto, a gente pode colocar os racks um do lado do outro, mostro a seguir, e é uma solução que ela pode crescer on demand. Então, hoje a gente tem um cabo lançado por duto, quando você tiver alguma sinalização, utilizando as ferramentas como o Giro para poder gerenciar, para poder a gente ter o controle do que a gente tem, quando houver alguma sinalização de escassez, 70%, 80%, a gente consegue de maneira programada lançar um novo cabo para poder atender a nova infraestrutura. Isso aproveitando das oportunidades de parcerias. Alguns provedores sinalizaram para a gente, a Associação de Provedores e Provedores, de construir essa infraestrutura. A gente sempre conversa de maneira muito transparente com os parceiros e provedores. Alguns deles sinalizaram interesse de fazer essa construção e doar para a universidade. E também temos a parceira do NIC-BR, que tem o projeto XBR aqui em Salvador. Acabou que o NIC-BR foi o nosso parceiro nessa construção, mas agradecemos de antemão também aos provedores que sinalizaram esse interesse em colaborar conosco, e a gente conseguiu implementar essa solução, que ela é relativamente simples. Um cabo e 2 DIOs de grande capacidade. E essa estrutura está pronta, se vocês passarem ali pelo estacionamento de Ondina, aqui embaixo, né, no estacionamento que vai para matemática, para STI. Temos em 2 pontos do estacionamento que atendem as 2 rotas que a gente recebe da via pública, racks outdoors que suporta chuva, sol, poeira, etc., e que eles estão estrategicamente posicionados com o fundo para fora do campus. Observem que ambos os racks eles estão quase que já na margem, na fronteira do campus, com o fundo para fora. Por que isso? Para que a gente não tivesse nenhum tipo de gargalo da entrada desses cabos das operadoras que chegam nesse rack e a gente ter problema de infraestrutura do nosso campus. Então, os cabos eles vão chegar no rack, já na fronteira, para a rua, e desse rack para dentro do data center, aquele rack que tem 2 DIOs ali, fica no data center, um DIO de cada rack externo desse. Então, desses racks chegam no data center, é um único cabo, e as estruturas externas chegam nesse rack. Bem, como a operadora vai acomodar as fibras nos postes, aí ela tem que seguir as boas práticas e recomendações da Coelba. A gente não consegue resolver todos os problemas do mundo. Mas, assumindo que as operadoras estão regulamentadas, estão cadastradas na Coelba, ela vai submeter o projeto, vai poder lançar da maneira correta, mantendo as reservas técnicas da forma adequada, seguindo os padrões, e a gente não vai ter problemas. Então, com isso, pessoal, a gente traz 3 casos reais de uso aqui na nossa infraestrutura. Não conseguimos esgotar todo o assunto.
E estou disponível, né, para dúvidas, sugestões, e obrigado a todos. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Trazer um tema hoje de automação de tarefas osso na operação. Seguindo um pouco do que o próprio Bonfim falou, né, de otimização de infraestrutura, vamos tentar otimizar também nossa operação do dia a dia. Tá? A gente está num cenário aí de corte de verbas e tudo mais, a gente não tem como, tá difícil, né, adotar soluções que resolvam o nosso problema diretamente, a gente tem que projetar os nossos e resolver nossos próprios problemas. E a gente sabe que no dia a dia surge muita demanda, tem muita tarefa repetitiva, muita tarefa que a gente poderia automatizar, poderia melhorar isso, tirar essa sobrecarga da gente, para a gente poder tocar esses projetos e coisas de maior valor, né, de maior impacto até na sociedade. Assim. Então é um pouco disso que eu quero trazer, plantar essa sementinha da gente sempre estar tentando automatizar e diminuir a tarefa a osso. Então, o que seria essa tarefa a osso que eu estou falando aqui? Seria a tarefa que anda de mãos dadas com o serviço em produção, tá? E tende a ser uma tarefa manual, mesmo que você tenha um que rode, que execute determinados conjuntos de ações, um ser humano ainda tem que ir lá e executar esse script. Então, existe ainda uma parte manual a ser executada nessa tarefa. Repetitiva porque você tem que diversas vezes durante o dia, você tem que executar aquela atividade. Ela pode ser facilmente automatizável. Então, ainda falando sobre automatizável, existem situações que você tem atividades que têm um alto valor, que surgem o tempo todo para você, que te interrompem, né, e você tem que fazer aquela atividade. Só que é uma atividade que é difícil de ser automatizada, que envolve a atuação de um ser humano e que é difícil tirar o papel daquele ser humano da jogada. Então, a ideia seria mudar, reprojetar a solução para ela tentar não depender do ser humano. Tá? Aquele alerta de monitoramento que você recebe, que precisa que sua equipe chegue ali, tenha uma discussão, uma reunião para ver como é que vai ser a atuação. Isso é realmente difícil de mudar, então o que teria que mudar nesse caso seria a solução, né? Redesenhar todo o processo para não precisar de ter toda vez aquela atuação do ser humano ali. Uma atividade osso seria uma atividade também baseada em interrupção. Você está ali focado no projeto e tal, e chega aquela demanda que te interrompe, você tem que ir ali parar tudo o tempo todo. E sem valor na atividade, né? Uma outra característica. Sem valor na atividade pode ser calculada da seguinte maneira: você faz a atividade e no final, quando você termina de executar ela, você para e pensa assim, qual foi o benefício que essa atividade trouxe? Ela realmente foi uma atividade útil, né, na minha missão aqui da minha empresa, da minha instituição? Ela foi uma atividade que trouxe aquele valor agregado? E um tipo de atividade osso também seria que escala linearmente à medida que o serviço cresce. Esse aqui é um ponto bem interessante. A gente tem cada vez maior quantidade de alunos de nossas instituições, maior quantidade de serviços, ferramentas adotadas, e a gente sempre tem aquela demanda de operação a mais de manter aquele serviço. Então, à medida que ele vai crescendo, o serviço cresce linearmente, né? A gente percebe que, a gente fica imaginando como é que um Google da vida consegue manter um data center gigante de milhões aí de terabytes e manter uma equipe ali pequena e reduzida. Porque ele mantém tudo bastante automatizado. Tem pouca interação. Hoje em dia a gente não chega mais e acessa nessas grandes empresas, assim, ninguém chega e acessa SSH em um roteador, não chega a mudar alguma coisa em um servidor apenas, ela faz aquilo de forma global. Então, à medida que a infraestrutura cresce, os serviços crescem, esse tipo de tarefa osso cresce linearmente, isso é um problema. Tá? Claro que nem todas as tarefas osso têm todos esses atributos, né? Mas quanto mais características dessa a tarefa osso tiver, mais facilmente ela pode ser caracterizada como esse tipo de atividade. Então, o que a gente traz aqui é que quanto menos osso, melhor, né? E essas tarefas osso, se a gente menosprezar elas, acaba que ao longo do tempo ela vai tomar 100%
de tempo da instituição, ali, de toda a sua equipe de TI. Tá? Existem estudos que estimam que 40% a 90% do custo total do sistema se dá após a sua implantação. Então, novamente aqui, a operação ela tem um grande custo, né, de tempo e de dinheiro para a instituição. Muita gente só foca na implantação do sistema, em desenhar o projeto ali de como é que vai ser, como é que vai funcionar, e não foca muito bem na operação. Tá? Tarefas osso nem sempre são uma tristeza, né? A gente, principalmente se forem baixas doses, tem aquela tarefa calminha que você faz ali, tranquilo, você já sabe o resultado esperado, até porque nem tem como automatizar tudo, tá? Mas se ela for em altas doses, aí que surge realmente o problema, né? Principalmente na equipe, né? A pessoa fica com pouco ânimo, com muito tédio, aquela tarefa repetitiva, chata, que não agrega. No começo, quando você faz ali a primeira, segunda, terceira vez, que você está aprendendo como é que funciona aquele sistema, aquela solução, não é tarefa osso. Mas depois que se repete, você já pega todo o esquema de como é que faz aquilo ali, já se torna tarefa osso e já se torna passível de ser automatizada. Tá? No frigir dos ovos, quando você só tá fazendo tarefa osso, a maior parte das vezes você está só mantendo o sistema. Você só está ali mantendo, você não está criando novos, não está tendo progresso, não está criando novos projetos, não está avançando em inovação e tudo mais. Você está ali pagando incêndio, mantendo um ambiente operacional. Não é isso que a gente deseja, né? A gente não quer só manter, a gente quer sempre inovar e crescer. Mais próximo um pouquinho? Tá. E por fazer tanta tarefa osso, a gente deixa o precedente de fazer mais tarefas osso. Então, já fica embutido de que a gente aguenta fazer essa carga de trabalho, a gente vai seguir fazendo ela e adotando, né, absorvendo tudo que vier. No final das contas, a gente, por fazer tanta tarefa osso, repetitiva, que não cresce, não tem muita inovação, a gente percebe que as pessoas podem se sentir estagnadas na carreira, e se sentir como até fui enganado. Pô, tinha tanta expectativa naquele trabalho, em chegar nessa nova instituição, mas não foi bem isso que eu esperava, né? Está tendo muita tarefa osso, e isso acaba levando até na alta rotatividade de funcionários na empresa, o que é algo ruim, né? A gente está ali dependendo da pessoa, o contrato espera que ela continue, mas a gente vê até na área de TI que tem uma rotatividade muito alta. Isso é um problema, tá? Então, o que eu quero trazer aqui é mais ou menos essa ideia de não vamos deixar a tarefa osso sobrecarregar, né, e transbordar. Tá? Então, a gente tem que focar sempre em automatizar. Nem que seja ali 10% do seu tempo na semana, nem que seja um pouquinho durante a semana, vamos ter algumas horas para automatizar essas tarefas, para a gente não ficar refém aí dessa corrida de só manter a nossa operação. Tá? Então, vamos começar automatizando o que toma mais tempo da equipe na semana, no mês, enfim, em determinado projeto, time, atividade, enfim. Mas para a gente começar, a partir da tarefa que toma mais tempo, a gente precisa medir o que toma mais tempo. Como é que a gente faz isso? Diversas formas, né? A gente pode até, por sensação da equipe, ou de tentar contabilizar o tempo na mão, ou através de ferramentas de ticket, né? A gente coloca lá naquele campo horas trabalhadas e tudo mais, e no final faz um relatório e tenta fazer esse relatório gráfico do que é que a gente está passando mais tempo fazendo. Tá? E a gente mede o que toma mais tempo, faz um projeto para automatizar essa tarefa que toma mais tempo da nossa atividade diária e reserva o tempo da equipe para fazer esse projeto. Se necessário, fazer um treinamento na equipe. Tá? Mas eu nunca automatizei, não sei como iniciar esse projeto, nem nada, como começo, o que aprender. Tá? Eu começar falando, eu não sou nenhum profissional na área de automação, nem nada, mas eu quero trazer essa sementinha aqui para vocês. Tá? Então, só passar aqui os tipos de ferramentas que a gente pode usar para isso. Tá? A gente pode orquestrar a infraestrutura de servidores com ferramentas como Puppet, Ansible, Salt. Tá? Essa é uma lista não totalmente compreensível, existem outras ferramentas. Tá? Orquestração de infraestrutura de servidores é bom porque se você precisar fazer uma atividade que em todos os seus servidores você não precisa ir um por um, você
usa a gestão de configuração e configura todos eles automaticamente de uma só vez. Né? Automação de infraestrutura de servidores ou de redes também, com Salt, com ferramentas como Salt, mais o módulo do Napalm, ou através do Ansible. A orquestração de containers, containers de serviço web, containers de serviço de arquivos, de e-mail, enfim. A integração contínua com a equipe de desenvolvimento para fazer testes automatizados do seu código e fazer o deploy automático. Tá? E também a parte de programação, tá? Através de shell scripting, através de Bash, PowerShell no Windows, usando Python, Perl, enfim. Tá? E o interessante dessas linguagens de programação é que você pode usar elas em conjunto com as outras ferramentas acima citadas. Tá? Eu vou passar alguns exemplos aqui do Pop Bahia, do que a gente fez de automação nesse tempo aqui da gente. Tá? A gente já faz automação dos servidores do Pop com a ferramenta do Salt. A gente aplica mudanças na infraestrutura de uma só vez, a gente faz o upgrade das máquinas, atualização semanal, diária, enfim. Aplica mudanças de configurações de hardening de segurança em todas as máquinas de uma só vez. Tá? A gente faz backup automático de configuração de roteador e também dos próprios servidores. A gente mantém as configurações de roteadores e servidores. Essa manter a configuração em caso de mudança, o próprio a ferramenta de gestão de configuração, ela pode ou nos alertar da mudança, teve determinada mudança, fazer atuação, ou ela mesma pode configurar para automaticamente desfazer isso. Então, isso faz com que sua infra esteja sempre no padrão, né? E evite mudanças não desejadas. Que aí vai gerar mais um troubleshoot na rede, toda aquela demanda de ter que ver o que é que mudou, enfim. Dá para a gente ter controle do que a gente fez. Automação de relatórios de disponibilidades mensais. Cara, tem uns relatórios que eu vou te dizer que são muito chatos de fazer. Até ali pequenininho, insuportável. A gente usou Python para verificar padrões de preenchimento da coluna de arquivos. Né? A gente recebe uma tabela de disponibilidade e a gente tem que conferir se os campos eles estão seguindo determinados padrões. A gente fazia isso tudo no olho e tinha que ver, está sem preenchimento de determinado campo. Esse campo devia estar preenchido, o outro não está, né? A determinada coluna lá da tabela. E aí a gente tinha que fazer isso tudo no olho, mais de 100 chamados, mais de 100 linhas lá abertas, mensalmente a gente tinha que ir lá, ver tudo certinho. Hoje a gente faz isso automatizado, não precisa nem mais mexer. A gente faz a geração automática do relatório em PDF, até via LaTeX. Se a gente tem um dos nossos relatórios via LaTeX, usando Bash e Perl. Isso é bem legal, porque todo mês a gente tinha que parar a fazer isso, passar 3 ou mais dias fazendo só isso. Automação de operação do X, a gente está gradativamente seguindo nessa área de automação no X, que a gente vai fazer toda a operação, vai ser de configuração dos equipamentos, vai ser ativação, remoção, configuração de bilaterais, do ambiente de quarentena, do ambiente de produção. Tá? A gente já tem alguns scripts que aplicam filtros BGP automaticamente, quer dizer, não automaticamente, mas o script faz, a gente chega lá e executa a nossa medida, mas ele pode ser ainda mais automatizado, pode fazer isso automático ou até pelo próprio cliente, podia disponibilizar uma página web para isso. E aqui é um exemplo do que mais a gente pode fazer, né? De uma ideia de projeto, de como usar a programação para isso. A gente precisa passar VLANs automaticamente de um switch A para um switch B no nosso ambiente do X. Então, o nosso script programa que a gente vai desenvolver tem que gerar o grafo da rede, gerar lá um switch conectado com o outro, né? Os nós e as adjacências entre eles, gerar um caminho de A para B, por algoritmo de menor caminho, e configurar VLAN em todos os nós e nas adjacências, entre cada um desses switches. E, para isso, a gente pode usar o Python, com a biblioteca NetworkX, que já faz toda essa parte de nós, de adjacências, já faz o cálculo de menor caminho e tudo mais. E a gente pode usar ela em conjunto com o Ansible, para ele fazer o acesso ao switch, ao roteador,
e realizar essas configurações. Ou então usar a biblioteca NetMickle junto com Python para fazer esse acesso, ou o site Napalm para fazer esse acesso. Então, o Python, aí, programabilidade, ela pode ser usada com essas diversas outras ferramentas, como eu tinha dito, para auxiliar na automação da nossa operação. Tá? O interessante aqui é que muda um pouco o debug, como tem que ser feito a partir de como você integra programação e redes. Quando dá um problema nessa configuração, você não sabe se foi um problema na sua configuração de rede, do switch, ou se foi na programação do seu script. Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado na hora do troubleshooting desse tipo de solução. Tá? E no futuro, a gente pensa em excluir totalmente o NOC da jogada. Então, seria até, quem sabe, fazer um serviço web que o próprio cliente chegue lá, diga qual é o filtro de BGP que ele queira, qual é a VLAN que ele vai querer, dentre as nossas disponíveis, e a solução chegue lá e configure tudo automaticamente. Tá? Esse é o sonho, o desejo da gente. Então, esse foi só um exemplo. Tá? Como conclusão, atividades OSSO são, não tem como negar isso, são chatas e atrasam melhorias e inovações a longo prazo. Tá? Então, a ideia é a gente automatizar o nosso ambiente para ganhar tempo livre e focar em projetos que agregam mais valor da nossa instituição, da nossa missão, enfim. Tá? Como a gente pode fazer isso? Através de programação e ferramentas de programação. E a ideia aqui é plantar essa sementinha e deixar que vocês busquem maior conhecimento sobre elas. A gente espera que no próximo da Terra a gente possa trazer ainda mais informações sobre isso. Tá? E, de preferência, iniciar a automação através do problema atividade que tomar mais tempo da equipe, da operação diária. E garantir que vai ter pessoas e tempo necessário para isso. Beleza? Ou até chamar novas pessoas para tratar só disso, como está a questão de corte, chama bolsista, chama gente específica só para fazer isso. Tá? Então, era isso que eu queria passar, pessoal. Beleza? Obrigado.